E aí galera afiada, tudo certo com vocês? Eu sou o Felipe Sampaio, esse aqui é o canal Mundo Afiado e hoje eu vou falar para vocês a respeito dos erros mais comuns na hora da afiação das facas, beleza? Na minha carreira de professor de afiação eu já tive mais de 100 alunos, então assim eu já conheço quais são as dúvidas recorrentes, os erros recorrentes e aqueles pequenos detalhes que fazem a gente passar a ter um resultado bem melhor na hora de afiar as nossas facas. Tá, então agora eu vou começar a falar para vocês um a um, explicando aqui brevemente para tentar que o vídeo não fique muito longo. Maravilha? Vamos lá então para o primeiro erro. O primeiro erro, o erro mais comum, acho que não é muito difícil de entender por quê, é o ângulo. Tá? Por que o ângulo é tão importante? Porque o ângulo no qual a gente vai colocar a faca na pedra vai determinar o que a gente vai estar fazendo na faca. O que é a afiação? A afiação ela é a remoção de material da faca feita pela pedra. Até aí acho que dúvida nenhuma. Tá, mas que diferença faz o ângulo então? A diferença é muito grande, eu vou mostrar para vocês, tá? Imaginem que eu estou com essa faca aqui na minha pedra e que eu resolvo afiar ela assim. O que vai acontecer? Eu vou comer o fio aqui na borda dele, não é isso que eu quero fazer, eu quero comer ele na lateral dele. Então eu fazendo assim, eu literalmente estou destruindo o meu fio. Se eu usar a faca muito deitada, o que eu vou fazer? Eu vou riscar a lateral dela aqui, ao invés de eu desbastar a porção do fio que é o que eu quero. Então tá, tudo bem, essa é a teoria, mas e na prática? Bom, na prática é o seguinte, a maioria das facas, principalmente as de cozinha, vão ser afiadas mais ou menos com 15 graus. Tá, mas como é que eu sei o que é 15 graus? 15 graus é mais ou menos uma ponta de dedo assim embaixo da faca, tá? Da espinha da faca. Então, se vocês usarem essa medida, vocês não vão estar errando por muito, tá? A minha ideia aqui é simplificar as coisas e não me agarrar em detalhes, tá, galera? Não é uma verdade absoluta, mas para 99% das situações vai funcionar, tá? Então a gente vai colocar uma ponta de dedo embaixo assim, ó. Vai segurar a faca e vai ver qual é a sensação que a gente tem da faca nessa posição. Vamos segurar a faca assim, com o dedão em cima, naquele ângulo ó, que cabe uma ponta de dedo embaixo, e vamos começar a trabalhar a nossa faca. É assim que a gente vai fazer, tá? Então, se o ângulo estiver muito baixo, eu não vou afiar, porque eu vou estar trabalhando a lateral aqui da faca. Se o ângulo estiver muito alto, eu vou comer o fio em si e não formar um fio, que é o que eu estou querendo com esse processo de afiação. Beleza? Esse foi o erro número 1, ângulo. Agora vamos para o erro número 2. O erro número 2 está bem relacionado com o erro número 1. Por quê? O erro número 2 é em relação à pressão. Quando eu vou falar da pressão de afiação, a gente tem que ter em mente o seguinte: quando a gente está colocando pressão aqui no nosso movimento, o que vai acontecer? A pressão, em conjunto com a capacidade de abrasão dessa pedra, o que ela vai fazer? Ela vai remover metal. Se eu estou usando muito pouca pressão, o que vai acontecer é que eu vou remover menos metal da minha faca e ela vai ter um desbaste mais lento. Se eu usar muita força, eu vou ter um desbaste mais rápido, é bem verdade, mas também se eu cometer algum erro aqui de ângulo, por exemplo, eu vou acabar danificando mais a minha faca do que se eu estivesse usando menos pressão. Então, claro, a gente não vai usar aqui a faca só com o peso da faca, porque senão vai levar um dia inteiro para afiar, mas a gente também não pode colocar muita força, porque senão um excesso de força pode, caso a gente cometa algum pequeno erro, ele pode danificar a lâmina, inclusive a pedra. A gente pode tirar um pedaço da pedra, inclusive eu já vi alunos fazendo isso e até eu já fiz isso mesmo, tá? Então a gente tem que evitar esse excesso de carga, de peso, de pressão, de força na hora da afiação. Tá, muita gente então vai me dizer, mas quanto é que é essa pressão? É mais pressão? Como é que eu posso saber para ter uma noção? Bom, então para ter uma noção, gente, vocês podem pegar uma balancinha dessa aqui, que acredito que a maioria das pessoas tem em casa, se não tiver também não é uma coisa cara. E vocês vão fazer o seguinte, vocês vão deixá-la zerada, vão colocar a faca de vocês aqui, ó, e vão segurar ela como vocês fossem fazer uma fiação, tá?
e vocês vão simular aqui, ó, nesse sentido, para não cortar a balança, o movimento que vocês vão fazer, tá? Então aqui, ó, vocês estão vendo que eu estou atingindo 1,5 kg, 2 kg, tá? A pressão ideal é entre 1 kg e 2 kg, tá? Então vocês fazendo assim, ó, vocês vão pegar o feeling do que é essa pressão, tá? Essa é a pressão média de afiação de uma faca, beleza? Outro erro muito comum, que é o terceiro da nossa lista de hoje, é a pessoa começar o trabalho de afiação dela pela pedra errada. Isso é normal, porque a gente vê muitas pedras no mercado, a gente vê muitos vídeos onde as pessoas estão usando pedras diferentes, pedra natural, pedra sintética, pedra que tem que deixar submersa, pedra splash and go, pedra fina, pedra grossa, e para quem está começando isso realmente muitas vezes leva a uma confusão e leva a um erro de aplicação de conceitos, tá? O que manda nisso, galera? É o estado da nossa faca. Então, por exemplo, assim, a minha faca estava cortando, estava bacana, estava legal, mas agora eu senti que ela deu uma perdida de rendimento, né? Não está mais tão cortante. Eu não preciso refazer todo um processo de afiação, começando numa pedra 300, indo para uma 500, depois uma 1000, depois uma 5000, não precisa nada disso, tá? Se a minha faca eu quero dar só um retoque nela, eu posso ir direto numa pedra 1000, dependendo posso ir numa 6000, né? Aqui tem uma outra 1000, aqui tem uma 500, aqui tem uma natural. Eu posso só dar um retoque nela. Eu não preciso refazer todo um trabalho. Mas muitas vezes, claro, o fio vai estar completamente detonado. Muitas vezes vai ter dentes, vai ter outros problemas no fio da faca, e eu vou ser obrigado sim a remover bastante metal. Então eu vou ter que partir para uma pedra grossa, uma 300, uma 400, uma 500 ou até mais grossa, ou até muitas vezes um plate diamantado, tá? Então assim, o que manda nisso é o estado da faca, gente. Então a primeira coisa que uma pessoa vai fazer quando vai afiar uma faca é testar ela e ver o estado em que ela tá, para daí decidir uma linha de ação. Não existe essa história de que sempre eu preciso começar numa pedra 200 e ir até uma 8000. Isso aí não tem necessidade, tá? Esse é um erro muito comum e muita gente se embanana com isso. Acha que sempre que vai afiar a faca tem que usar 10 pedras e começar na pedra 200 e terminar na pedra 20.000. E não é verdade, beleza? Pessoal, o quarto erro, que é muito comum e é muito mais grave do que as pessoas imaginam, é referente ao uso dos strops ou estropos, tá? Isso aí, olha, é batata, acontece direto, tá? E eu vou explicar para vocês qual é o problema. Quando a gente pega uma faca e a gente passa ela no couro, o que a gente pode fazer? Se a gente usar força demais, a gente vai virar o fio da nossa faca, tá? Então, assim, muita gente não se dá conta de que eles fazem um bom trabalho de afiação e depois, na hora que eles vão passar a faca no strop, eles acabam estragando o trabalho que eles tinham feito em função de não saber utilizar o strop. Então o strop tem que ser usado com pouca força e no mesmo ângulo em que a faca foi afiada. A gente pode ter aqui, ó, botar o dedo embaixo, como eu falei para vocês, ver que altura ela tá, pegar esse feeling, né, pegar essa sensação na mão aqui e usar essa sensação. O que eu gosto de fazer para mitigar isso um pouco, tá? Eu gosto de usar esses strops aqui que eu mesmo fiz, de vidro, com um couro bem fininho, tá? Qual é a vantagem? Esse couro não vai ceder tanto na hora que eu estou passando a minha faca aqui e eu diminuo muito a chance de arredondar o meu fio, que vocês não acreditam como tem gente que estraga o fio da faca na hora do strop. Direto vem alunos assim: ah, Felipe, mas eu fiquei lá 20 minutos passando a faca no strop e o fio piorou, ou o fio não ficou como eu quero. E eu digo, cara, o strop é assim, ele tem que ser muito bem usado, né, com pouca força, no mesmo ângulo da afiação ou mais baixo, para que a gente não destrua o trabalho que a gente fez nas pedras. A gente subestima o poder do couro. O couro arredonda fio assim, ó, para ontem. Então, bastante atenção com isso, maravilha? Outro erro bem comum que o pessoal comete, que é o sexto da nossa lista de hoje,
é em referência ao uso da chaira, tá? A chaira, para mim, ela é um dos utensílios mais coringas na hora que a gente está falando de afiação de facas, tá? Só que a gente tem que saber o que a gente está fazendo. Por exemplo, normalmente a chaira vai servir para um realinhamento de fio, tá? Que é a causa mais comum de perda de fio. Na verdade, não de perda de fio, mas perda de performance, é um fio desalinhado. Então a chaira vai nos trazer de volta aquele fio no lugar, mas a gente tem que saber o que a gente está fazendo e para isso a gente tem que conhecer as chairas. Então a pessoa tem que ter uma ideia se ela vai usar uma chaira lisa, se ela vai usar uma chaira estriada delicada, como essa aqui, se ela vai usar uma chaira de cerâmica ou se ela vai usar uma chaira estriada mais grosseira realmente, tá? Então a gente tem que ter uma ideia de qual é o fio que a gente quer fazer e escolher a chaira correta. Essa aqui não remove nada de metal, né? Ela é neutra. Essa aqui remove quase nada porque ela é uma chaira estriada, porém delicada, uma chaira alemã. Essa aqui é uma chaira de cerâmica da Sharkmaker, tá? E essa aqui é uma chaira da Tramontina estriada. Então assim, a gente tem que ter essa ideia, né, do que a gente quer fazer, mas normalmente a gente vai usar uma chaira ou uma dessas três aqui, tá? Essa aqui eu não gosto muito porque eu acho que remove muito metal, é fácil de cometer erros. Mas uma dessas três aqui a gente vai conseguir colocar o nosso fio no lugar certo. E isso serve não só para quando o nosso fio está desalinhado, mas na minha opinião também serve como finalização de faca, de uma boa fiação. Tá? Porque às vezes fica uma rebarbinha, fica um desalinhamentozinho e a chaira vai colocar no lugar. Então a gente vai pegar essa chaira, vai inclinar ela, né? Colocar de pé, né? Isso aqui eu vou deixar inclinado para aparecer no vídeo. E a gente vai, sem força, deslizar a nossa faca nela, na mesma maneira, no mesmo ângulo que a gente usou para afiar essa faca. Dessa forma a gente não vai cometer nenhuma atrocidade com ela e vamos colocar o fio no lugar, certo? Não usar excesso de força e cuidar com a chaira estriada e adiamantada, porque elas removem bastante material da faca e a gente pode acabar tirando metal da onde não quer, beleza? E aí, tá curtindo a lista até aqui? Eu vou aproveitar o momento e vou te convidar, se tiver interesse de ter um encontro comigo e eu conseguir ver os teus movimentos, ver o jeito que tu está fazendo e conseguir te orientar. Vai ser um prazer te dar uma aula de afiação. A aula é ao vivo, tá? A gente se encontra, marcamos um dia e um horário, a gente se encontra ou presencialmente ou de forma online e eu reviso a tua técnica, te ensino, te mando material, reviso tudo contigo e olha, até hoje não teve ninguém que não tenha melhorado muito de nível depois dessa aula, depois desse curso. Então eu te convido, se tiver interesse em melhorar a tua técnica, me chama que a gente combina, certo? Falando então do 7º erro, que é o mais comum não, mas é muito comum, é a pessoa não avaliar o formato da faca. Vocês já vão ver o que eu estou falando. Aqui a gente tem uma faca ocidental. Nela a gente tem aqui o meio do cabo, ó, e se eu fizer uma linha reta ele vai encontrar com a ponta, ou seja, a ponta está alinhada com o cabo, é uma ponta alta, tá? Aqui eu tenho uma Gyuto, uma faca chefe oriental, onde se eu vier do meio do cabo e fizer uma linha reta, ó, eu vou vir parar aqui, ó, ou seja, a ponta está deslocada para baixo. Ela é uma ponta mediana, ela está alinhada mais ou menos com a parte de baixo do cabo, ó. E existem outras facas orientais ainda, como essa pequena Kiritsuke aqui, onde a ponta está totalmente alinhada quase com o calcanhar da lâmina, né? Então eu não posso colocar essas três facas, posicionar essas três facas da mesma forma na pedra, é impossível. Eu não vou ter um bom resultado. Por exemplo, essa lâmina aqui, ó, eu posso fazer um movimento, ó, eu estou fazendo um movimento onde eu levanto pouco essa lâmina e eu tô com ela inteira em contato com a pedra, do calcanhar até a ponta, ó. Eu dou uma mini levantadinha. Essa aqui, ó, eu já preciso fazer um movimento final aqui um pouco diferente, ó. Eu já vou levantar um pouquinho a minha mão para ter um contato correto dela com a pedra. Por quê? Porque eu preciso preservar esse ângulo aqui.
Agora, nesse tipo de faca aqui, que é a mais comum, eu preciso levantar bastante a minha mão e vocês vão ver. Ó, se eu fizer assim, ó, a ponta tá no ar, ó. Ó, a ponta tá no ar. Então eu preciso levantar essa faca, ó, para que essa ponta tenha um contato correto com a pedra. Ó, a minha mão como tá alta. Então eu vou precisar de um movimento diferente para atingir de maneira correta um formato diferente de lâmina. Muita gente não se liga nisso e é batata que o resultado da afiação muda completamente. Se não a faca ficar mais afiada, pelo menos não vai ser modificada a ponta aqui, que acontece muito também. Pessoal, o erro de número 8 é a gente não conhecer as nossas pedras. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem dois tipos de pedras basicamente. As pedras Splash and Go, que são as pedras que não absorvem água, a gente não precisa deixá-las submersas. E as pedras que precisam ficar submersas. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui eu tenho uma pedra Splash and Go, uma pedra da Shepton, tá? Eu vou colocá-la na água e vocês vão ver uma coisa, ó. Tá vendo que ela não ficou soltando bolhas? Ela não absorve água. Então não adianta eu deixar ela na água e é por isso que ela é Splash and Go. Eu coloco um pouquinho de água aqui em cima e já posso sair trabalhando. Por outro lado, quando eu pego uma pedra que é de submersão, como essa Tramontina aqui, por exemplo, vocês vão ver o que acontece, ó. Ó, tá vendo que ela tá absorvendo água? Essas bolhas que ela tá soltando é porque tem ar dentro da pedra, ela é porosa e ela tá absorvendo água. Então eu só posso passar a trabalhar com ela, usar essa pedra depois que ela parar de soltar essas bolhas, que daí eu sei que ela vai estar encharcada o suficiente e aí eu vou seguir o meu trabalho, né, e ir acrescentando água na medida em que for necessário. É muito importante as pedras estarem úmidas, porque isso melhora o trabalho, deixa mais agradável, lubrifica, né? E além disso também evita que a gente eventualmente acabe respirando algum pó que essas pedras soltem durante o processo de afiação, caso elas estejam secas, né? Então é até um benefício para a nossa saúde, certo? Fica de olho que o próximo erro é muito comum e muito grave. Agora a gente vai falar do 9º erro, que eu acho que é a cereja do bolo. Eu acho que é a estrela dessa lista, com certeza, e eu deixei mais pro final, porque senão o pessoal já sai do vídeo depois de ver a primeira dica, né? Fica até o final, gente, valoriza o trabalho da gente. Esse erro é a pessoa não trabalhar o suficiente até criar a rebarba. A pessoa começa a trabalhar aqui, trabalha um pouco a faca dela, trabalha um pouquinho de um lado, vira a faca, trabalha um pouco do outro, né? E acha que já tá bom, passa a mão aqui, tá legal, já tá bom. Então meu trabalho tá pronto. E isso é uma inverdade. Por quê? Porque qual é a importância da rebarba? Por que a gente não pode negligenciar a rebarba? Porque a rebarba, ela é um atestado, gente, tá? Quando a gente cria a rebarba, o que a gente fez? A gente está trabalhando aqui, ó, uma face dessa faca, e o que vai acontecer? Quando eu tiver trabalhado o suficiente, ou seja, que eu tinha um fio redondo, né, uma parábola, o que eu preciso fazer? Eu preciso tirar metal de um lado, tirar metal do outro, para que isso aqui tenha uma intersecção de planos. Então eu tinha isso aqui. Quando eu trabalhar esse lado aqui o suficiente, ó, ele vai fazer isso aqui, ó, e um pouquinho de metal vai cruzar para cá, tá? Então a rebarba, ela é um atestado de que esse primeiro lado aqui eu já trabalhei o suficiente. Então agora eu vou trabalhar o segundo lado. Eu vou deixar uma foto aí microscópica para vocês terem uma ideia de como é que é uma rebarba olhando no microscópio, e talvez fique mais claro isso que eu estou dizendo, e vocês vão entender a importância da rebarba e porque você sempre tem que perseguir a rebarba, tá? A rebarba, ela vai sempre surgir do lado contrário, ou seja, se vocês estão trabalhando dessa face da faca, ela vai surgir aqui em cima, ok? E o último erro, o erro de número 10, é quando a pessoa passa rápido demais de uma pedra para outra.
Ela imagina na cabeça dela uma progressão lá, digamos, eu vou usar uma pedra 500 e uma 2000. Ela vai lá, trabalha um pouco na 500, né? E ela não se certifica de que o trabalho feito na 500 já está completo. Então, a gente só pode passar para a próxima pedra quando o nosso trabalho já foi concluído nessa pedra aqui atual. Ou seja, como é que eu me certifico disso? Eu estou aqui trabalhando na 500, né? E eu já quero muito rapidamente passar para 2000, né? Para fazer aqui o meu trabalho na 2000. Mas eu não posso ir direto assim. O que eu tenho que fazer? Eu preciso, saindo da 500, eu preciso pegar um papel, preciso pegar algum outro meio de testar esse fio, seja lá o meio que a pessoa acha conveniente, se é cortar papel, se é cortar um determinado alimento. Tem gente que gosta de ver se a faca prende na unha, enfim, tem 50 maneiras diferentes. A pessoa tem que sair da pedra primeira que ela está usando e a faca tem que estar cortante. Ou seja, se na 500, na 200, na 1000, não importa qual é a pedra que eu comecei, quando eu for sair daqui para cá, a minha faca já tem que estar bem cortante. Se eu não fiz um bom trabalho nessa primeira pedra, eu não vou consertar ele na segunda. Eu já tenho que estar com uma faca muito cortante na primeira pedra que eu estou usando, aí sim para partir para a segunda pedra, para modificar esse fio e chegar mais perto daquele resultado que eu imagino. Mas sempre tendo certeza de que cada passo do caminho está correto. Aliás, aí fica uma dica para o pessoal que gosta de usar meia dúzia de pedras para afiar uma faca, 10 pedras, tem gente que usa. Né? Quanto mais processos a gente cria, mais fácil é em algum ponto ali a gente cometer um erro. Então eu já padeci dessa condição. No começo eu adorava usar 4, 5, 8 pedras para afiar uma faca. Hoje em dia eu gosto de usar 2, 3 no máximo. Isso quando eu não uso só uma. Eu uso demais essa 2000, uso muito essa 500. E a gente vai progredindo e a gente vai vendo que cada vez a gente precisa de menos coisas. Certo, pessoal? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Espero ter colaborado. Não se esqueçam de entrar em contato para a gente marcar aquela aula. É muito importante, faz bastante diferença. Né? Eu ainda também dou assistência após a aula, não é só esse encontro, né? Eu presto consultoria vitalícia depois. E é isso aí, gurizada. Um abraço, fiquem com Deus.